variação de um determinado laser de hélio neônio, embora esteja centrada em 632,8 nanômetros, tem uma espessura de linha finita de 0,01 nanômetro. Calcule a espessura de linha em unidades de frequência. Bom, nesse nosso problema agora, a gente tem uma ideia, né? É importante a gente pensar o seguinte: o laser, embora ele seja uma determinada cor, a gente está muito acostumado a ver, por exemplo, o laser vermelho utilizado em pointers de apresentação, ou o laser verde, bastante comum. Aquela cor, ela é definida por um determinado valor de frequência, mas, no entanto, na hora de você fazer a produção dessa frequência, não é muito fácil você fazer um laser somente com uma frequência. O que acontece é que você tenta fazer o mais próximo possível de um determinado valor, mas sai uma frequência um pouquinho menor ou uma frequência um pouquinho maior, e isso é chamado de espessura de linha, ou seja, uma pequena faixa que é aquela que vai ser produzida. Se a gente for pensar em aplicações científicas, pode ser que essa espessura de linha a gente tem uma tolerância grande em relação à espessura de linha ou não. Nesse caso aqui, a gente tem uma espessura de 0,01 nanômetro para um valor de comprimento de onda de 632,8 nanômetros, ou seja, uma espessura de linha relativamente pequena, ou seja, um laser relativamente bom. E aí a pergunta é, essa espessura de linha que está dada em termos de uma pequena diferença de comprimento de onda, ela seria, em unidades de frequência, qual que seria essa espessura? Qual que seria essa pequena variação? Bom, a gente toma então a nossa equação clássica, que é a relação entre comprimento de onda, frequência e a velocidade, nesse caso a velocidade da luz, e aí eu posso isolar em termos da frequência como sendo a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Se eu quiser tomar a variação da frequência, eu vou considerar então a velocidade da luz vezes 1 sobre o comprimento de onda menos 1 sobre o comprimento de onda acima. Veja só, importante. Aqui a gente coloca o comprimento de onda que está na parte de baixo, aqui no comprimento de onda na parte de cima, beleza? A gente pode resolver então essa nossa expressão e ficar com a seguinte expressão. A variação da frequência então vai ser velocidade da luz vezes o comprimento de onda menos o comprimento de onda linha, dividido pelo comprimento de onda vezes o comprimento de onda linha, tomando um mínimo múltiplo. Bom, importante aqui, olha só. Aqui eu tenho valores de comprimento de onda que, como já foi dado no exercício, é muito pequena a diferença na comparação com o valor total. Então, essa multiplicação aqui, eu vou poder aproximar com o comprimento de onda ao quadrado. É uma aproximação, mas é uma aproximação que, para os nossos propósitos, ela é uma boa aproximação. Então, vamos lá. A variação da faixa de frequência, então, vai ser o comprimento de onda vezes a variação da faixa de comprimento de onda dividido pelo comprimento de onda ao quadrado. Tudo certo? Agora, basicamente, eu substituir a velocidade da luz pela variação do comprimento de onda, pela nossa espessura de linha, dividido pelo comprimento de onda ao quadrado, usando os valores que a gente tem no enunciado, ou seja, para a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, para o comprimento de onda de 632,8 nanômetros, e para a variação do comprimento de onda, ou a nossa espessura de linha, 0,1 nanômetro. E assim, a gente substituindo e resolvendo, a gente chega aqui na variação, a nossa espessura de linha em unidades de frequência fica em aproximadamente 7,5 vezes 10 elevado a 9 Hz. Então veja que, embora a nossa espessura de linha seja muito pequena,
em relação ao comprimento de onda, ela produz uma variação na faixa dos milhões de hertz. É uma diferença considerável se o nosso aparelho, se a nossa aplicação precisar da utilização em hertz, ok?